carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 18, que nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Irmãos, sabemos que estamos vivendo um tempo turbulento, tempo difícil. Eu acho que na história da igreja, acho que não vivemos um tempo como esse. Por quê? Um tempo de apostasia, um tempo de abandono da fé tão grande quanto nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu tiro pela minha cidade aqui, uma cidade pequena, uma cidade em média de 20 mil habitantes, aonde de cada 10 pessoas que nós evangelizamos, pelo menos 6 a 7 pessoas já foram cristãs, já participaram de algum ministério, já congregaram em algum ministério. Então, nós vemos o grande número de pessoas que têm se afastado, que têm saído da presença de Deus, que têm abandonado a presença do Senhor. Um grande número de pessoas. Paulo ele escreve aqui dizendo assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Não tem como comparar as aflições. Às vezes nós paramos para analisar todas as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E muitas vezes chegamos a comparar. Será que vale a pena tudo que estamos passando, tudo que estamos sofrendo, pelo que há para as nossas vidas? E Paulo, nesse texto, ele vem dizer, ele tem a certeza. Ele diz, porque para mim tenho por certo, eu tenho a certeza que tudo que eu estou passando, todas as lutas, as aflições, as dificuldades, os problemas, não dá para comparar isso com aquilo que Deus há de fazer na minha vida, com a glória que será revelada em mim. Então Paulo ele tem uma certeza. Certeza essa que a maioria dos cristãos não tem. Não tem. Esta palavra veio ao meu coração no instante que eu sentei aqui para abrir a Bíblia, para trazer uma mensagem para você. Porque esta semana eu vi uma cena, uma pessoa que era cristã, se converteu, teve toda aquela luta de alguém recém-convertido, teve todo aquele trabalho para permanecer na igreja, casou-se, batizou-se, começou a participar de grupos, começou a fazer os trabalhos da igreja, aí começou a trabalhar secularmente, não na igreja também, mas secularmente. As coisas financeiramente começaram a melhorar, aí de repente a pessoa sai da igreja, sai e começa a ter agora uma vida desregrada, uma vida a qual está se dando
as ações, as vontades da carne, aos desejos carnais. Aí eu me deparei perguntando o que leva alguém a sair da presença de Deus, a sair do ministério, abandonar a congregação, o que leva? E geralmente quando nós pensamos nisso, nós pensamos logo em problemas, pensamos em dificuldades. Não, alguém saiu da igreja porque passa muita luta, passa muita dificuldade, passa muita dor. Geralmente quando pensamos em alguém que abandona a igreja, é isso. E é geralmente o que a pessoa fala, não sai por causa desse problema, dessa dificuldade. Mas e quando tudo parece estar bem? Quando tudo está caminhando de maneira correta, então por que sair? Por que abandonar a congregação? Por que abandonar o convívio, a busca com Deus? Por que sair da presença? Porque quando tudo está indo bem, é aí que você tem a agradecer. Se quando você está passando por luta, por dificuldade, você já deve agradecer, você já deve adorar a Deus, você já deve render graças, porque mesmo com luta e com dificuldade, você está vivo. Deus tem te ajudado a você passar por tudo. Então por que quando tudo está bem, alguém abandona a presença de Deus? Alguém sai? É uma pergunta que fica, é um questionamento que fica para as nossas vidas. Que Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, ele vai dizer: porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo ele fala isso e entendemos que ele está falando do amor de Deus, que nada do que acontece na nossa vida é capaz de separar-nos do amor de Deus. Porque Deus, com tudo que a gente vem a passar, Deus continua nos amando. Deus continua olhando para nós com o mesmo olhar, aquele mesmo olhar de quando nos criou, de quando nos fez, de quando nos deu a vida. Porque o amor dele é incondicional, o amor dele é imensurável. Amor tão grande que está registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele nos deu o seu Filho por nós, ele entregou por nós, para que tivéssemos a oportunidade da salvação. E quando paramos para analisar, para meditar o que Deus fez, o que Jesus fez por nós, não tem como comparar com as aflições, com as dores que nós passamos, porque Jesus passou. Jesus teve fome, Jesus foi abandonado, Jesus passou frio, foi esquecido, sofreu, morreu por nós. E ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. Jesus esvaziou-se, ou seja, ele estava lá na glória, cheio da glória, mas ele se esvazia para se tornar semelhante aos homens. E em forma de homem, ele foi um servo obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Se você não sabe, a morte na cruz era a morte mais dolorosa que existia. Era doloroso demais. Era uma pena capital, uma pena aplicada a pessoas que cometiam algum crime contra a autoridade. Eram levados à cruz, porque era uma forma da pessoa sofrer
e pagar sofrendo ali pelo crime que cometeu até chegar à morte. Não era uma morte imediata, era uma morte dolorosa que levava horas. A pessoa levava horas sofrendo. Então, quando paramos para observar alguém que conhece, porque ela primeiro ela ouviu a palavra e ela foi convencida. Ela foi convencida que Jesus morreu por ela, se entregou e ela precisa entregar a vida dela. Ela precisa entregar a vida dela para Cristo, para que ela reconheça que Cristo é o Senhor da sua vida e para que ela se transforme em filho e tenha direito à vida eterna. Ela foi convencida pela palavra. E quem convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em ação e convenceu ela do juízo, do pecado que ela havia cometido e que ela precisava se entregar a Cristo. A partir daquele momento ela começa a frequentar, ela começa a conhecer a palavra, ela começa a adorar, ela começa a conhecer o que é adoração, ela começa a entender o que é entrega, ela começa a entender o que é buscar, orar ao Senhor. Ela começa a conhecer tudo isso, ela passa momentos, ela passa horas, ela passa o convívio com os irmãos, ela passa a ganhar experiências espirituais. Mas depois de tudo isso, como é que ela pode abandonar? Como é que ela pode sair? E como se esquecesse de tudo que passou, de tudo que levou ela até aquele momento, até aquele instante, como é que ela pode esquecer e começar a viver uma vida a qual não condiz com nada daquilo com que ela aprendeu na palavra, tudo contrário daquilo que ela aprendeu. Então, como é que chega a esse momento? Como é que chega a esse instante em que há o abandono da fé? Jesus, para esse tempo, Jesus falou bem assim que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o amor de muitos tem esfriado. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida nesse instante, eu não sei como você está caminhando, como você está vivendo na sua vida, no seu convívio. Eu não sei se você é cristão, não sei se você já fez uma aliança com Cristo. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, esta palavra também é para você, porque é uma palavra para você já um alerta para você ficar atento a você não cair nas armadilhas, nos enganos, nos engodos, nas estratégias, nas artimanhas, nos laços do inimigo, porque o trabalho de Satanás é esse, é tirar toda pessoa da presença de Deus. Mas ele não faz isso da noite para o dia, ele vai aos poucos. Ele vai alimentando a carne aos poucos. Ele vai colocando pessoas à sua volta, pessoas que vão fazendo sugestões, pessoas que vão lançando palavras na sua mente sem que você perceba. Você está indo ali, você está ouvindo. Tiago, ele vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. De acordo com quem você anda, o que você ouve vai gerar em você aquele costume. Quem anda com sábio, a tendência é se tornar sábio. Quem anda com tolo, a tendência é se tornar tolo. Então você que me ouve nessa noite, com quem você tem andado? Quem as tuas companhias? Quem são os teus amigos? No mundo do marketing, muitas pessoas costumam dizer a seguinte frase, que as 5 pessoas com quem mais você anda é que vai moldar a sua estrutura, é que vai gerar em você essa transformação. Se você anda com pessoas negativas, você vai se tornar uma pessoa negativa.
Se você anda com pessoas que têm uma visão vitoriosa, você vai se tornar uma pessoa que tem uma visão vitoriosa. Então, se você anda com quem fala de Deus, você vai se tornar uma pessoa de Deus. Se você anda com pessoas que só falam coisas do mundo, você vai se tornar uma pessoa que só vive as coisas do mundo. Então, as etapas que nós escolhemos para as nossas vidas vão determinar o nosso destino. As pessoas com quem nós andamos vai determinar como nós vivemos. Então, nós temos que parar um instante para analisar o que nós temos feito dos nossos dias. O que temos feito para fazer com que a nossa vida seja transformada, tenha verdadeiramente um sentido. O que eu e o que você tem feito para que isso aconteça, para que a nossa vida ela venha a ser uma vida pautada na presença de Deus, nos estatutos, nos mandamentos do Senhor. O que é que nós temos feito? Paulo ele tinha uma certeza, por quê? Porque Paulo buscou viver a palavra intensamente. A palavra de Deus na sua vida de uma forma intensa. Assim como Paulo ele foi intenso quando ele era um fariseu e perseguia a igreja, Paulo também ele foi intenso quando ele se converteu, quando ele conheceu a Cristo, ele foi intenso. Intenso em tudo. A sua intensidade foi tão grande que ele se deu por completo. É tanto que Paulo é e foi o maior missionário depois de Cristo. O maior missionário. O homem que mais escreveu cartas na Bíblia, textos na Bíblia. Paulo foi alguém que gerou transformação em muitas vidas. Através de Paulo, o evangelho foi difundido na Ásia, na Europa, chegando a várias partes do mundo, porque ele foi intenso. Nós temos que ser intensos em viver a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que ter amigos que não são cristãos. Eu estou dizendo que o seu convívio não tem que ser simplesmente com essas pessoas, porque senão ela vai gerar em você a vida do mundo. Mas você tem que andar com pessoas que falem de Deus, que buscam a presença de Deus, que vivam a essência da palavra. Então você verdadeiramente terá a essência e você será fortalecido e você conseguirá resistir a toda aflição, toda angústia, tudo que vem para tentar tirar da presença de Deus, inclusive a soberba e a altivez. Porque se problemas e dificuldades tiram alguém da presença de Deus, a bonança também tira, porque gera soberba e altivez no espírito. Salomão ele vai dizer que a soberba é o princípio da queda e a altivez de espírito a ruína. Então, quando nós geramos em nós essa soberba, essa altivez, nós caímos, nós somos derrubados. Talvez é mais difícil levantar alguém da soberba e da altivez do que alguém que caiu por um problema ou alguma dificuldade. Talvez seja muito mais difícil. Então, meu querido, eu quero que você analise, pense, nesse instante, como você está vivendo, como está a sua vida nesse momento. Que haja em mim, que haja em você essa certeza que Paulo tinha. Tenho por certo que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Que essa glória seja revelada em nossas vidas dia após dia. E que você possa viver este evangelho. O evangelho do reino. O evangelho. A palavra que traz vida. A palavra que traz salvação. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Para que nós venhamos verdadeiramente viver por ela. E essa é a palavra que eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus possa fixar esta palavra na sua vida. E o Espírito Santo guie você, não só hoje, mas todos os dias
da sua vida em direção a Deus. Amém e amém.